Graça e paz, amados irmãos, tudo bem com vocês? Boa noite a todos. Estou feliz por estar aqui mais uma vez compartilhando a palavra de Deus com vocês. Se é tão bom, amados, estarmos prontos e preparados para recebermos do Senhor. Amém? Sempre desejamos o melhor de Deus. Desejamos que Deus nos dê o seu melhor. Então devemos estar também prontos a oferecer a Deus o nosso coração, o melhor que temos para recebermos de Deus. Vocês concordam comigo? E hoje nós vamos dar continuidade à palavra que nós iniciamos na quinta-feira passada. Confiança no amor de Deus. Temos algumas coisas muito importantes a compartilhar com vocês. Eu peço a vocês, em nome de Jesus, que deem toda a atenção à palavra de Deus. Amém? Caderno, caneta, agenda na mão. E prepare o seu coração para receber a palavra de Deus. Deus tem sido fiel em nossas vidas e nos ensinado coisas tremendas e profundas. Eu louvo a Deus por esse momento. Amo ensinar a palavra e creio que você ama também aprender. Então vamos orar comigo em nome de Jesus, para que o Senhor ilumine os olhos dos nossos corações, nos dando espírito de sabedoria, revelação do pleno conhecimento dEle, para crescermos em graça e em conhecimento. Oremos. Deus Pai Todo-Poderoso, nessa noite, em nome de Jesus, graças nós te damos por todas as coisas boas e maravilhosas que você tem feito a respeito das nossas vidas. Senhor, a tua palavra diz que você é um Deus imutável, Pai das luzes, em quem não há mudança e nem sombra de variação. E de ti procede todo dom perfeito e toda boa dádiva. Dei-nos, Senhor, o teu dom perfeito e a tua grande boa dádiva para nós, em nome de Jesus, para que possamos aprender mais sobre o teu amor. O teu amor nos reveste, o teu amor, meu Pai, em nossos corações, é o verdadeiro cristianismo. Nós desejamos isso para as nossas vidas e te pedimos pelo Espírito Santo, Pai, ensina-nos, em nome de Jesus. Amém. Amém, amados irmãos? Então, vamos lá, e eu quero ser breve nessa noite para a gente não perder um minuto do tempo. Eu até fiz algumas anotações das inspirações que o Senhor me deu, das coisas que eu tenho estudado para compartilhar com vocês. Abre o teu coração em nome de Jesus, porque a palavra de Deus é poderosa para transformar as nossas vidas e eu creio em grandes transformações em nome de Jesus. Amém? Nós vamos começar com o primeiro texto da palavra de Deus, 1 João, primeira epístola de João 4 e versículo de número 10. Todos abram comigo. Diz assim a palavra do Senhor: Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amém? O cristianismo se resume no amor de Deus por nós. Falamos em algumas coisas muito importantes na quinta-feira da semana passada e vamos dar continuidade hoje. Temos revelações de Deus para a sua vida. Amém? Há muitos cristãos pregando que o cristianismo se resume no nosso amor por Deus, do que nós podemos e fazemos para Deus. Mas eu quero dizer para você que, em primeiro lugar, Deus nos amou. E aqui nessa carta que lemos, diz que o amor consiste, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. O amor consiste em Deus ter trabalhado para a nossa salvação, trabalhado para a nossa vida, trabalhado para o nosso crescimento, para o nosso bem-estar. E nisso se resume o amor, em que Deus trabalhou por nós, foi favorável, foi propício. Quando a Bíblia diz que Deus foi favorável, foi propício, eu quero dizer para você que Deus foi propício no mais alto nível, mandando Jesus para aquela cruz morrer no nosso lugar. Então eu quero que você abra o seu coração, porque eu creio em nome de Jesus que Deus tem uma palavra libertadora para as nossas vidas em nome de Jesus. Amém? Abra o seu coração para isso. Deus tem uma palavra libertadora. E eu sei que nessa noite muitas pessoas serão libertas de conceitos errados, de pensamentos errados, de medos antigos, de intimidações, de dúvidas,
Nessa noite, em nome de Jesus, receba do poder do Espírito Santo de Deus por meio da palavra. A palavra vai carregar a unção sobre a tua vida, em nome de Jesus. Amados, quando nós insistimos em crer e em viver um cristianismo que consiste no nosso amor por Ele, nós vamos viver uma vida de fracasso em fracasso, não de fé em fé. A carta aos Romanos, nós vamos já entrar aqui bastante na carta aos Romanos, ela fala da justiça de Deus. E lá no capítulo de número 1 diz que a justiça de Deus, desde o início, ela é de fé em fé. Amém? Fé em fé. Nós precisamos andar de fé em fé. A fé é a vitória que vence o mundo. A fé sempre nos levará à vitória. E nos perguntamos por que não estamos tendo vitórias duradouras, mudanças duradouras. É bem capaz de nós não estarmos vivendo de fé em fé. Porque ao pensar que o cristianismo se resume no nosso amor por Deus, no nosso esforço em fazer a obra dele, em nos justificar diante dele, nós estamos falhando. O cristianismo não se resume nisso. O cristianismo, amados, ele consiste no amor de Deus por nós, no que Deus fez por nós. É exatamente porque vivemos uma graça misturada com lei que atrapalha. E hoje nós vamos profundamente nesses assuntos. Meus amados, tem muita revelação de Deus para nós. Então, em primeiro lugar, eu quero dizer para você que o cristianismo consiste no amor de Deus por nós, no que Deus fez por nós. No passado, a justificação era por meio da lei. Era por meio da lei de Moisés. Então, os homens tentavam se justificar por suas próprias obras, no que consistia sempre em novas falhas. Porque a lei, ela foi criada exatamente para isso. Na nova aliança da graça, não, amados. O cristianismo consiste no que Deus fez por nós. A lei exige, a graça dá. A lei cobrava do homem justificação por si mesmo. A lei nos dá de presente a justificação. E eu anotei algumas coisas muito importantes. É o amor deles por nós. Amém. É o amor de Deus por nós e em nós que provoca, meus amados irmãos, uma vida de vitória. Amém? Algumas pessoas, elas dizem assim, você não deve pregar só o amor. Eu já ouvi bastante isso. Deve-se pregar o amor de Deus e a justiça de Deus. Eu mesmo já disse isso. Eu mesmo já preguei isso, quando eu não entendia sobre a justiça de Deus. Se fala essa frase com um tom de não pregue só o amor, pregue o juízo. Mas o correto é pregar o amor e a justiça. A justiça de Deus é Cristo. A Bíblia diz em 2 Coríntios 5 que Deus fez aquele que não tinha pecado, pecado, para que nós nos tornássemos justiça de Deus. Então, quando pregadores, pastores, eu acredito que fazem de todo bom coração, são pessoas bem intencionadas, elas desejam ajudar, mas quando elas pregam, elas dizem, não devemos pregar só o amor, mas a justiça de Deus, eles estão falando num tom de juízo. Justiça de Deus é uma coisa, juízo de Deus é outra. E no Velho Testamento, né, na velha aliança da lei, era se ensinado muito a questão do juízo de Deus. Quando o homem não cumpria a lei, vinha-se juízo. Quando você não conseguia obedecer antigamente, nos tempos da velha aliança, as justas exigências da lei, então se vinha juízo. E alguns pregadores e pastores estão tentando trazer isso para os púlpitos. Nós vemos isso em praticamente quase todas as igrejas. Não se ensina a graça radical, o amor pleno de Deus. Por isso há tantas deficiências na obediência. Aí é que está o problema. O problema não está porque nós pastores não estamos sabendo pregar a lei. Alguns pastores, alguns pregadores, quando eles sentem que a igreja está de alguma forma esfriando, adquirindo comportamentos carnais, se corrompendo por causa das más conversações, os pastores pegam os 10 mandamentos e começam a bater.
eu já ouvi, eu já fiz, eu já falei. A igreja está precisando um pouco da gente pregar mais sobre os 10 mandamentos, sobre a lei de Deus. Mas deixa eu te dizer uma coisa, isso vai atrapalhar, porque é a graça de Deus quem tem poder de transformar a vida de um homem e de uma mulher. É a graça de Deus. Se diz muito por aí, em muitas igrejas, muitos pastores, igrejas de renome, pastores conhecidos no mundo, que quando pregamos sobre a graça, estamos provocando licenciosidade, né? Estamos dando licença para a igreja pecar de maneira nenhuma. De maneira nenhuma. Eu te faço um desafio. Me mostra alguém que está dominado pelo pecado, que eu te mostro alguém que está fora da graça. É exatamente o que Paulo diz em Romanos 6,14. Eu quero que você leia comigo Romanos 6,14. Vamos estudar a palavra de Deus, amém? Romanos 6,14 diz assim: pois o pecado não os dominará. A Bíblia diz que o pecado não os dominará, porque vocês não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça. Me mostra alguém que está sendo dominado pelo pecado, que está sendo guiado pela licenciosidade do pecado, que eu te mostro alguém que está fora da graça. Pregar sobre a graça, o amor de Deus manifestando a sua graça, não dá licença para ninguém pecar. Muito pelo contrário, te mostra o poder para não pecar. Então, alguns pastores, eles usam... Deixa eu ajeitar aqui um pouquinho. Alguns pastores, eles usam os 10 mandamentos, alguns mestres, né, pregadores, tendo em vista, com um bom coração, que eles vão ensinar a igreja a se santificarem. Eu quero dizer, eu vou ensinar para você nessa noite que isso mais atrapalha do que ajuda. Amém? Porque eles estão pensando sempre que o cristianismo é uma religião. Muitos pensam, líderes, crentes, estão sempre trabalhando para Deus como se o cristianismo fosse uma religião. E não é. Aí está um erro fundamental, um erro de base. O cristianismo não é uma religião. O cristianismo é um relacionamento. O cristianismo é amizade, é aliança, é amor, é companheirismo. Por isso que muitos estão errando, por achar que o cristianismo é uma religião. Eles estão tentando usar leis para fazer com que o povo de Deus possa obedecer. E a partir desse princípio vão acontecer inúmeras falhas. O povo de Deus não conhece o poder de Deus porque graça é favor imerecido. Mas alguns acham que é só favor imerecido. E graça também é poder. O amor de Deus demonstrado para nós, como falamos na semana passada, e Deus provou o seu amor para conosco, mandando Jesus morrer na cruz no nosso lugar, é a manifestação do amor de Deus, é a manifestação do poder de Deus. É o poder de Deus, é o poder de Jesus sobre a morte e sobre o pecado. A morte de Jesus destruiu o pecado e a sua ressurreição nos trouxe vida. O amor de Deus, o cristianismo, consiste nessas coisas, em que Deus nos amou primeiro e nos deu o seu amor, o seu poder, a sua vida, para que pudéssemos viver a vida dele. Jesus foi o nosso substituto, legal, legítimo, maior, único. O Filho de Deus se fez filho dos homens para que o Filho dos homens se tornassem filhos de Deus. A vida se fez morte para que os mortos se tornassem vivos. Deus o fez pecado, não pecador. O justo se fez pecado para que os pecadores se tornassem justiça de Deus. Jesus foi o nosso perfeito substituto. Nisso consiste o amor de Deus. Ele nos amou primeiro, ele fez algo perfeito por nós. E quando nós recebemos o seu sacrifício, quando nós entendemos o que Deus fez na cruz do Calvário através de Jesus Cristo, passamos a viver o verdadeiro Evangelho. Amar se torna uma realidade. Então, o cristianismo se consiste em um relacionamento. Quando o amor de Deus, não o nosso amor por Ele, o nosso amor é falho. Se você observar o que aconteceu com Pedro, depois que negou Jesus, ele se sentiu muito desconfortável, desolado, devastado, frustrado. E Jesus, quando ressuscitou, uma das primeiras orientações do Senhor Jesus àquelas mulheres que o viram foi: vai falar aos meus irmãos, vai falar a eles, os apóstolos, e a Pedro. Jesus precisava tratar Pedro, porque Pedro
Ele estava quebrado, aparentemente caído. E Jesus trata Pedro. Jesus trata Pedro com amor. E quando Jesus fala para ele e se encontra com ele, pergunta, faz aquela primeira pergunta das 3 perguntas, né, da restauração. 3 perguntas que cremos que Pedro foi restaurado. Pedro, tu me amas? Nos originais gregos, o ama de Jesus, Pedro, tu me ama, vem ágape. E Pedro responde, eu sabe que eu te amo, só que o termo é outro. É phileo, se eu não me engano. Aí Jesus pergunta, Pedro, tu me amas, ágape? E Pedro responde, phileo, que é o amor natural, é o amor humano. E Jesus pergunta pela 3ª vez, Pedro, tu me ama? Jesus já troca o termo. É Pedro, phileo. E Pedro, sim, eu te amo. Phileo, eu te amo. É filéu. Num momento eu não sei dizer a pronúncia correta, se é filho, é filéu. Alguns falam assim. Mas veja que Jesus pergunta 2 vezes, ágape, ágape, e Pedro diz, filéu, filéu. Amor humano. Ele não tinha o amor perfeito no coração dele. E Jesus disse assim, te aceito assim, apacenta as minhas ovelhas. O cristianismo não consiste no nosso amor por Deus, nas nossas obras por Ele. Consiste na obra consumada e perfeita de Jesus por nós. O ágape de Jesus foi perfeito, o ágape de Deus foi perfeito por todos nós, pelo mundo todo, por Pedro. E este amor inundou a Pedro. Veja como o cristianismo é relacionamento. O cristianismo consiste em o amor de Deus por nós e em nós. Então, quando o amor de Deus começa a inundar os nossos corações, ágape, começamos a andar perfeitamente na presença de Deus. Em Romanos, vamos para Romanos, o primeiro texto em Romanos, Romanos 5:5. Abra sua Bíblia comigo. Nós vamos ver que é o amor de Deus quem nos capacita a fazermos o que Deus quer. Não o nosso amor. Não é o nosso amor. Filha, é ágape. Romanos 5:5 diz assim. Vamos ler 5 e depois o 6. Romanos 5:5 diz assim, e a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou seu amor em nossos corações, por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. Amor aqui é ágape. Olha, entenda a necessidade de recebermos o ágape. Porque Deus derramou do seu ágape em nossos corações, por meio do Espírito que Ele nos concedeu. Deixa eu ver aqui o 6. De fato, no devido tempo, quando ainda éramos fracos, Cristo morreu pelos ímpios. Então, vamos ficar por aqui, 5 e 6. Fala que no devido tempo, quando éramos fracos, Cristo morreu pelos ímpios. Somos fortes por quê? Porque Deus derrama do ágape em nossos corações. Então, quando Jesus se encontra com Pedro e trata Pedro, o que Pedro tinha para oferecer a ele? Pedro tinha acabado de falhar, tinha negado, tinha se escondido. Jesus estava restaurando ele, testando o coração dele. Ele tem ágape aí, tem ágape aí. E o que Pedro diz? Tem filho, Senhor, tu sabe que eu te amo. Mas era um amor humano. Por isso, Pedro falhou. Mas no dia de Pentecostes veio o revestimento do Espírito Santo. A partir daquele momento que Jesus ressuscita, encontra os apóstolos, os discípulos, a partir dali se inicia na vida deles a nova aliança da graça. A partir dali eles poderiam receber o Espírito Santo por dentro. Enquanto Jesus não tinha morrido, eles não tinham. Pedro era um apóstolo do Senhor Jesus e negou Jesus. Quando Pedro negou Jesus, Jesus ainda não tinha morrido. A obra não tinha sido consumada. Mas quando a obra foi consumada na cruz do Calvário, tudo se tornou possível. O Espírito Santo morar dentro de nós se tornou possível e trazer o ágape de Deus. Porque é por meio do Espírito Santo que nos foi dado que recebemos ágape, o amor perfeito, a capacitação perfeita, o revestimento perfeito. Nessa noite, em nome de Jesus, eu declaro sobre a tua vida essa capacitação perfeita. Eu declaro em nome de Jesus o Espírito de Deus derramando no teu coração, não gotas de amor, mas derramando abundante amor, para que você confie no amor de Deus,
para que você possa crer no que Deus fez por você e amar todos ao seu redor com o amor de Deus. Então Jesus aparece ali para Pedro e começa a restaurar as coisas. Jesus procura identificar ágape, Pedro, ágape, Pedro, ágape, Pedro, fíleo, fíleo. E Jesus está tratando o coração de Pedro. E depois que o Senhor Jesus ressuscitou, foi assunto aos céus e derramou o Espírito, eles receberam o Espírito por dentro, não só por cima e através, mas dentro. Que eles passaram a ter o Espírito Santo de Deus derramando desse amor ágape no coração, se tornaram perfeitos. Pedro se torna um homem perfeito, aperfeiçoado. Então, o cristianismo não tem a ver com religiosidade, com religião. É relacionamento. Deus estava por dentro agora de Pedro. E veja que Pedro, depois do dia de Pentecostes, depois que ele foi revestido do poder do alto, Pedro se torna um homem completamente ousado, cheio de autoridade. Morreu por Jesus. Como dizem os historiadores, crucificaram Pedro de cabeça para baixo, porque, como dizem eles, Pedro disse: eu não sou digno de morrer como o meu Senhor. Você imagina o que tinha no coração de Pedro quando Pedro foi crucificado e disse, recusou a morrer como Jesus? Talvez queriam crucificá-lo do mesmo jeito que Jesus foi crucificado, porque Pedro era tão parecido com Jesus. Pedro estava tão focado e obediente na obra e nas palavras de Jesus, que disseram, já que tu é como ele, vai morrer como ele. E Pedro disse, não sou digno de morrer como o meu Senhor. Que coisa tremenda. Crucificaram Pedro de cabeça para baixo. É tremendo. O coração de Pedro estava cheio de ágape. Este Pedro que foi crucificado de cabeça para baixo, carregava no seu coração não mais fíleo, mas ágape, ágape, ágape. E é isso que Deus quer fazer em nossas vidas. Nos encher do seu amor. Meu amado irmão, minha amada irmã, não é pela tua força, não é por tuas próprias forças. O cristianismo não consiste no que você pode fazer, no seu amor, mas é no amor dele por você. Se deixe ser cheio pelo amor dele e tu vai viver uma vida completamente diferente. Uma vida cheia de poder, ousadia, autoridade. Mas vamos avançar um pouquinho mais, amém? Então, quando nós entendemos que é o amor dele quem nos reveste e recebemos esse revestimento por meio do Espírito Santo, quando somos cheios do Espírito Santo, não só no batismo no Espírito Santo, mas na comunhão diária, na koinonia, como Paulo deixou uma mensagem na segunda carta aos Coríntios, no último versículo da segunda carta. A graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, olha só, a graça de Jesus, o amor de Deus, ágape, e a comunhão com o Espírito Santo. É na comunhão, na koinonia com o Espírito Santo, que crescemos em graça, em conhecimento e em ágape. Amados, a obra continua sendo de Deus em primeiro lugar. Isso é graça. Isso é cristianismo. Quando temos koinonia com o Espírito Santo, recebemos a graça do Senhor Jesus e o ágape de Deus em nossos corações. É na koinonia. Cristianismo é relacionamento, é intimidade, é amizade e não religião. Fazemos tudo errado, atrapalhamos tudo quando tentamos servir a Jesus numa religião. Aí nós começamos a querer mostrar para ele que podemos, que somos, e começamos a falhar. Assim como quando Deus se colocou à disposição de fazer uma aliança com o povo e mandou Moisés reunir o povo, lá em Êxodo, eu não lembro se 20, capítulo de número 20, mas é por aí. E o povo se santificou, se apresentou a Deus e de manhã cedo houve toque de trombeta, relâmpagos, trovões. Eu quero dizer uma coisa para você. Ali Deus perguntou para Moisés se o povo tinha condição de entrar em aliança com ele. E Moisés falou com o povo e o povo disse que tinha condição. Tudo que Yahvé pedir, faremos. Uau! O povo realmente não sabia nem o que estava falando. Eles não tinham conhecimento da lei, nem de que tipo de lei eles iam receber. E antes de qualquer coisa eles disseram, o que Yahvé disser, faremos. Aí eles erraram.
Eles demonstraram, muitas pessoas não conseguem ver, mas nessa passagem o povo está demonstrando orgulho e Deus percebeu rápido. Quando Deus viu isso, que o povo falou isso, que Yahvé, o que ele fizer, o que ele pedir, faremos. Deus traçou logo uma linha. Moisés, não deixa o povo tocar aqui. Esse povo, Deus queria dizer isso, esse povo é orgulhoso, tocar aqui morre. O povo recebeu a lei e nunca conseguiu cumprir a lei perfeitamente. Por 1500 anos, o povo tentou se justificar pela lei e todos falharam. Só procrastinaram, só empurraram para frente os seus pecados por causa do sangue de touros, novilhos, carneiros. É impossível. Então, o cristianismo é um relacionamento. É Deus trabalhando. Quando tentamos transformar o cristianismo numa religião, passamos a receber mandamentos, lei. Pregadores querendo bater no povo, querem tirar o pecado do povo com a lei. Eu vou já mostrar para você que isso é impossível. Amém? Mas temos que pregar o amor de Deus, o ágape, a graça de Deus. Eu vou lhe dizer por quê. Que graça, pregar o amor de Deus e pregar a graça, não é licenciosidade para o pecado. Não, não é dar licença, não. Muito pelo contrário. Está debaixo do poder de Deus. Deixa eu ver mais o que eu anotei aqui. Bom, vamos lá. Pregar sobre santidade para uma pessoa que não conheceu o amor de Deus e nem a graça é fazer com que ela tropece. Eu vou lhe dizer por quê. Todos nós precisamos, em primeiro lugar, ouvir sobre a graça e sobre o amor de Deus, porque isso é o que nos reveste por dentro. A coinonia, a comunhão com o Espírito Santo nos enche de poder, porque quando Deus derrama o seu amor dentro dos nossos corações, derrama poder. O amor é poder. Paulo disse em 1 Coríntios 13 também que o amor de Deus nunca perde. O amor de Deus é o dom perfeito. Então, quando estamos em coinonia, comunhão com o Espírito Santo, ouvindo a voz do Senhor, os nossos corações são cheios de amor. Deus derrama do seu amor em nossos corações, somos cheios de poder. A graça de Deus começa a transbordar. Então, nós começamos a dar frutos, começamos a santificar a nossa vida. Como eu falei na aula passada, por amor. Não peco, não vivo no pecado, não é porque estou com medo do inferno. Porque quem não está aperfeiçoado no amor, vai pecar. Mas quando eu confio no amor de Deus, eu estou aperfeiçoado no amor de Deus, eu lanço fora todo o medo e eu não peco por amor e não por medo. O medo não tem poder para me levantar para que eu não peque. O medo do castigo, o medo do inferno, isso pode te segurar por algum tempo. Mas a força do pecado vai vir e vai te dominar, porque o medo não te condiciona a obedecer, mas o amor de Deus sim. Então, amados, Deus prova o seu amor por nós por meio da morte de Jesus, do sacrifício dele. E nós podemos viver uma vida de poder. Amém? Então, se eu prego para pessoas que nunca desfrutaram do amor de Deus, nunca ouviram sobre o amor, não foram ensinados sobre esse revestimento de poder, não conheceram a graça, se eu prego sobre santidade, o que vai acontecer com elas? Elas vão acabar tropeçando. Santidade é fruto. Não se prega sobre o fruto, se prega sobre a raiz. O que eu estou ensinando para você nessa noite é raiz. Amor é raiz, graça é raiz. A raiz traz a seiva, traz o poder, traz a vida e você frutifica. O fruto do seu relacionamento com Deus, do seu amor por Deus, do amor que transborda dessa comunhão, é você ser santificado. Eu vou te mostrar na palavra. Eu acredito que está em Romanos 6, 22, diz assim. Olha só, Romanos 6, 22, acompanhe comigo. Mas agora que vocês foram libertados do pecado e se tornaram servos de Deus ou escravos de Deus, que é o mesmo servos, o fruto que colhem leva à santidade. Qual é o fruto? Santidade. Eu vou repetir, Romanos 6, 22. Mas agora que vocês foram libertados do pecado e se tornaram servos de Deus, o fruto que colhem leva à santidade e o seu fim, a vida eterna. Observe que o que nos liberta do pecado não é a santidade. Não é. É Cristo. É o amor de Deus. É quando entendemos o sacrifício de Deus por nós na cruz e as coisas que Jesus fez. Quando nós olhamos para a cruz corretamente, entendemos o que foi feito na cruz corretamente, nós vamos entender uma coisa.
Jesus não só morreu, Jesus não só nos livrou da condenação futura no inferno, Jesus venceu o pecado na cruz do Calvário. Quando entendemos a obra vicária de Jesus completa, consumada na cruz, isso nos dá poder. Jesus venceu o pecado. Jesus venceu o império das trevas inteiro e o pecado. Jesus venceu o pecado. O pecado não terá mais domínio sobre vocês, porque vocês não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça. Olhar para a cruz de Cristo, olhar para o poder do que foi feito nessa obra consumada, nos ensina que Jesus venceu o pecado por nós. Jesus já venceu o pecado por mim e por você. Se nós entendemos que Ele já venceu o pecado por nós, porque em tudo, todas as coisas foi tentado, porém sem pecado, assim Ele é um sumo sacerdote poderoso para nos socorrer em todos os momentos, encontramos a graça. Jesus venceu o pecado por mim e por você. Jesus venceu vícios. Jesus venceu pornografia, imoralidade, adultério. Jesus venceu amargura, ódio, ira, medo. Todas essas coisas foram vencidas na cruz do Calvário. Aí se consiste o cristianismo, o amor de Deus, em que Jesus na cruz do Calvário fez a obra pesada. Por isso nós entramos no descanso de Deus. Paramos de tentar nos justificar por nossas próprias obras. Jesus venceu o pecado no nosso lugar. E Ele nos deu a sua vitória. Você tem o poder de Deus e esse poder se chama graça. Amor de Deus revelado através da sua graça. Esse amor é derramado em nossos corações por meio do Espírito Santo, nos reveste de poder. Então, quando eu ensino para uma pessoa que ela tem esse amor, que ela tem essas prerrogativas, esses privilégios e esse poder, então eu posso ensinar para ela como santificar a sua vida, as suas obras, os seus negócios, o seu casamento. Primeiro eu tenho que ensinar para ela que ela foi cheia do poder de Deus quando Jesus morreu na cruz do Calvário e venceu todo o pecado. Nisto consiste o amor de Deus. Amém, meu amado? Então, é interessante saber, eu vou repetir Romanos 6:22, mas agora que vocês foram libertados do pecado, como fomos libertados do pecado? Pela cruz de Cristo, pela vitória de Jesus, pelo sacrifício dele, e se tornaram servos de Deus. Por meio do sacrifício de Jesus, eu me tornei servo de Deus. O fruto que colhem leva à santidade. Santidade é fruto. Então, alguns ministros estão batendo nas pessoas com a lei de Moisés, falando sobre santidade. Sejam santos, como se isso fosse raiz. É por isso que as pessoas não conseguem. Assista essa aula toda e você vai entender daqui mais um pouquinho, porque eu estou te dizendo que isso não serve para nos empoderar, para servirmos a Deus. Não serve. Não ensinar para as pessoas sobre o poder de Jesus, na sua graça e no seu amor, e tentar ensinar para elas lei e santidade, elas vão cair. Não estou dizendo que é errado ensinar sobre santidade. Eu estou dizendo que primeiro se ensina sobre a raiz, sobre a causa da nossa vitória, que foi a morte de Jesus na cruz do Calvário. O amor de Deus derramado sobre nós. A Bíblia diz que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Jesus, o Senhor, mostrou essa graça. Deus mostrou em Cristo na cruz do Calvário. Foi um transbordar de amor, um transbordar de graça. Quando falamos um transbordar de amor, é um transbordar de poder. Esse amor nos faz fortes e poderosos. Amém? Então, amados, deixa eu te dizer uma coisa. Eu não estou falando contra a lei. De maneira nenhuma. A lei é santa, justa e boa. Mas a lei não te faz santo, nem justo e nem bom. Eu vou já dizer por que a lei não te faz santa, nem justa e nem te faz santo, nem justo e nem bom. Apesar de ser santa, justa e boa, ela não te faz. Porque a lei foi arquitetada por Deus para que os homens vissem o seu pecado. Amém? Vamos lá. Concluindo aqui, o amor é o cumprimento da lei. Romanos. Eu quero ler com você Romanos 13, a partir do versículo de número 8. É no amor de Deus que temos que nos focar. No ágape. Perdão. Romanos 13, 8 diz: não devam nada a ninguém, a não ser o
amor de uns pelos outros. Pois aquele que ama seu próximo tem cumprido a lei. Pois estes mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás, e qualquer outro mandamento, todos, qualquer outro mandamento, qualquer lei mosaica, todos se resumem neste preceito: ame o seu próximo como a si mesmo. O amor não pratica o mal contra o próximo. Portanto, o amor é o cumprimento da lei. Quer cumprir a lei? Receba do amor de Deus no seu coração e viva o amor. Porque quando somos cheios desse poder, porque amor é poder. Amor, ágape, eu estou falando de ágape. Quando recebemos ágape, um transbordar de ágape na comunhão, na leitura da palavra, na obediência, quando recebemos o transbordar de ágape, somos empoderados para cumprir a lei. Nós não precisamos tentar cumprir cada preceito da lei, porque temos um preceito: o amor. Seja cheio do amor de Deus. A lei, por mais que ela fosse santa, justa e boa, ela dizia: não adulterarás, mas a graça vai além. Porque a lei ensina: não adultere, mas a graça ensina: ame a sua esposa. Cada marido ame a sua esposa. A lei ensinava para não adulterar. Os homens podiam não adulterar por causa da justificação da lei nos tempos do Velho Testamento. Mas eles não tinham ensinamento para amar a esposa. A lei dizia: não adulteres. Mas ele não amava a esposa. A graça, além de você, pelo poder do amor de Deus, não adulterar, a graça te ensina a amar a esposa. Amém? A lei dizia: não matarás. Não mate. Mas a graça ensina: ama ao teu próximo como a si mesmo. E Jesus diz: um novo mandamento vos dou. Estamos falando de lei e mandamento? Jesus diz: um novo mandamento. Não é os 10 mandamentos? Que o povo estava fixado em servir a Deus? Um novo mandamento vos dou. João 13:34, se eu não me engano. Amarás o teu próximo, amarás uns aos outros. A ordem de Jesus foi essa: amai-vos uns aos outros, assim como eu os amei. Vocês devem se amar. Olha que mandamento tremendo. Olha que lei. Amem-se uns aos outros. Amem-se uns aos outros. Um novo mandamento é esse. Essa é a lei do Espírito de vida. Jesus disse: um novo mandamento vos dou. Amem-se uns aos outros. Assim como eu vos amei, amem-se. Vocês devem se amar. Então essa é a lei da nova aliança. O amor. Então, quando eu amo, de fato, porque entendi que o amor dele, o ágape dele vem para o meu coração, eu cumpro a lei. A lei dizia: não matarás. Mas também não dizia: ame o teu próximo como a ti mesmo. A graça diz: ama o teu próximo. A lei dizia: não adultere. Mas a graça me ensina a não adulterar e a amar a esposa. A lei dizia: não mate. Mas a graça me ensina a não matar e amar o meu irmão como Cristo me amou. Então, a graça está além. A graça vai além. Então, quando amamos, quando nos deixamos ser cheios desse transbordar de amor, cumprimos toda a lei. Eu quero só compartilhar com você mais alguns textos que vai reforçar para você o que estamos dizendo. Por mais que a lei seja santa, boa, justa, a lei não te faz santo, nem bom e nem justo, mas a graça faz. Vamos para mais alguns textos aqui, amém? O que é a lei? O que a lei provocou no ser humano? O conhecimento do pecado. Vamos para Romanos, ainda em Romanos 3:20. Diz assim: portanto, ninguém será declarado justo diante dele, baseando-se na obediência à lei. Você está vendo como a lei não te faz justo, apesar dela ser justa? Romanos 3:20 diz: portanto, ninguém será declarado justo diante dele, baseando-se na obediência à lei. Pois é mediante a lei que nos tornamos plenamente conscientes do pecado. A lei é justa, mas não te faz justo. Se alguém se escandalizou, pegou pedra aí na mão, está aqui. Está aqui. A lei é justa, mas não te faz justo. Vou repetir Romanos 3:20. Portanto, ninguém será declarado justo diante dele,
baseando-se na obediência à lei. Por isso que nós não temos que ensinar as pessoas a estar obedecendo à lei. A lei passou. Agora é a lei da graça, um novo mandamento, o amor. Repetindo, por favor. Portanto, ninguém será declarado justo diante dele, baseando-se na obediência à lei. Pois é mediante a lei que nos tornamos plenamente conscientes do pecado. A lei me torna consciente do pecado. Amém, amados? E onde é que está a força do pecado? Na lei. É por isso, amados, que quanto mais ficamos nos púlpitos, seja santo, não adultere, não mate, não peque, nós estamos colocando lei. E a força do pecado é a lei. Vamos para 1 Coríntios 15, 56. Todos juntos, vamos lá. É bom que você anote tudo isso. Todos esses textos que nós estamos dando. Porque um dia você pode ser questionado. Porque você pode ensinar sobre o amor, sobre a graça. E alguém vai te questionar. Por que não ensinar os 10 mandamentos? Por que não ensinar a lei? Por que não doutrinar com a lei de Moisés? Me prove na Bíblia que eu estou errado. E você não anota nada. Você só diz, glória a Deus, que palavra legal, que palavra linda. E não estuda, não confere na Bíblia, não anota. Aí alguém vai e tenta te refutar. E por você não ter conhecimento, não ter a disciplina de anotar, estudar e aprender, alguém te refuta. E você tem que estar pronto. Amém? 1 Coríntios 15, 56 diz assim, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Amados, quanto mais nós ficamos pregando lei nos púlpitos, lei, 10 mandamentos, mais o pecado do pessoal, do povo cria força. Nós temos que crer que a graça, desonramos a cruz de Cristo, desonramos a graça de Deus e o amor de Deus quando continuamos pregando sobre a lei. Continuamos pregando sobre a lei. A lei é justa, santa e boa, mas não te faz justo, nem santo e nem bom. Mas a graça de Deus sim. Então, o que é a força do pecado? A força do pecado é a lei. Quanto mais lei, mais pecado. Quanto mais eu digo, pare de pecar, pare de pecar. Não use entorpecentes, não beba. Não ter relação sexual do pecado, não ter relação sexual do pecado, mas vai aguçar, porque a força do pecado é a lei. Então vamos lá para mais um para a gente terminar, né? O que a lei fazia? O que a lei faz? Vamos para Romanos 7 e versículo de número 5. Romanos 7, 5. Anote tudo. Pois quando éramos controlados pela carne, as paixões pecaminosas despertadas pela lei atuavam em nosso corpo de forma que dávamos fruto para a morte. Vou repetir. Pois quando éramos controlados pela carne, antes de Cristo, as paixões pecaminosas despertadas pela lei, o que a lei fazia? Despertava paixões pecaminosas. A força do pecado é a lei. Quanto mais você diz para uma pessoa, numa fraqueza que ela tem uma fraqueza, uma tendência pecaminosa, não faça isso, não faça isso, não faça isso, mas a pessoa tem vontade de fazer. É por isso que a força do pecado é a lei, porque a lei dizia, não mate, não roube, não adultere, não cobice, não inveje, não isso, não aquilo. A lei, ela fazia isso. Ela foi projetada para mostrar para o homem que ele tinha falhas na carne e ele precisava de um Messias. Então a lei provocava, despertava paixões e dávamos frutos para a morte. É por isso que nós temos que falar sobre a raiz, sobre o amor, sobre a vitória de Jesus na cruz, sobre a graça, sobre o transbordar do amor de Deus. Jesus já venceu o pecado, é isso que nós temos que pregar. Você não precisa mais estar aí, Jesus já venceu. Está apanhando por quê? Está sofrendo por quê? Se o nosso herói, nosso Jesus já venceu o pecado na cruz do Calvário. Mas se eu pregar sobre lei, eu vou te enfraquecer. Mais um. Então, se alguém defende que precisamos pregar sobre a lei para que as pessoas sejam justas na igreja, vamos ver o que é que acontece com quem deseja ser justificado pela lei. Vamos abrir em Gálatas 5, 4. Vamos ver o que está escrito em Gálatas 5, 4. Para a gente terminar.
Eu estou tentando não passar dos 45, mas já está quase lá, porque o meu celular ele derruba a gravação depois dos 45 minutos e tem que gravar de novo e me atrapalha um pouco. Gálatas, mas se cair aí eu vou dar um delayzinho na frase e vou continuar, amém? Gálatas 5:4 diz assim: vocês que procuram ser justificados pela lei, separaram-se de Cristo, caíram da graça. Quando alguém te disser que a gente pode sim ser justificado na nova aliança pela lei, dê a ele Gálatas 5:4. Vocês que procuram ser justificados pela lei, separaram-se de Cristo, caíram da graça. Quem procura se justificar pela lei na nova aliança, se separa de Cristo e cai da graça. É a graça, é o grande amor de Deus, é o transbordar do amor de Deus. Amém, meus amados? Então, eu termino aqui e vou repetir para vocês. A lei é santa, justa e boa, mas não te faz santo, nem justo e nem bom. Bom é Deus, que nos faz bom pelo seu amor. Então, amados, Romanos 5:5, temos recebido do seu amor. Deus tem derramado do seu amor em nossos corações, por meio do Espírito que nos tem dado. É esse amor, é o conhecimento desse amor, é o transbordar desse amor, a confiança nesse amor, é o abraçar a graça que nos faz sermos justos diante de Deus, que nos faz andarmos em vida. Para terminar, Deus nos fez justo. Essa é uma obra de Deus, mas eu me santifico. Quando eu tenho comunhão, quando eu me separo na comunhão, no relacionamento, eu santifico toda a minha vida. Deus nos fez justos. E pela comunhão, pelo relacionamento, pelo amor, nós nos santificamos e damos fruto. Santidade é fruto. Você vai frutificar. Eu declaro sobre a tua vida em nome de Jesus. Eu declaro sobre a tua vida em nome de Jesus que por meio desse amor tu vai dar muito fruto. Por meio da graça de Deus vai dar muito fruto. Eu declaro isso sobre a sua vida no todo-poderoso nome de Jesus. Amém? Que a shalom de Deus, que a graça poderosa seja sobre a tua vida em nome de Jesus e que você cresça por meio dessa palavra e dê frutos de justiça em nome de Jesus. Que seja grande abundância sobre a tua vida em nome de Jesus. Amém. Grande abraço. Nos vemos domingo, 17h20, no nosso grande culto de avivamento em nome de Jesus. Abraço, amados.